Irmãos e irmãs, o irmão do canal, ele fez um comentário a respeito de como Jesus é a nossa justiça. Mais ou menos assim ele fez a colocação. Como Jesus é a nossa justiça? Como ele pode nos justificar? Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso? Nós falamos que Jesus Cristo é a nossa justiça. E é verdade. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: Mas vós sois dele, de Deus Pai, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que não se gloria na sua própria justiça, achando que eu posso me justificar diante de Deus, sendo uma boa pessoa, não matando, não roubando, indo para a igreja, lendo Bíblia, orando, me esforçando, até evangelizando, eu posso me justificar diante de Deus. Queridos, nós não conseguimos nos justificar diante de Deus, porque todas as nossas justiças, aquilo que é usado para nos justificar diante de Deus, a palavra do Senhor diz, Isaías 64:6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todas as nossas justiças e as nossas justificativas não são aceitas diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor resolveu nos salvar pela graça. Tudo que sair de nós mesmos, olha o que diz Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele diz assim, versículo 3: Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta natureza de Adão, nós nascemos com a natureza de Adão, nós nascemos com a natureza do pecado, e portanto já nós nascemos injustos e condenados, por causa da nossa natureza filhos da ira, como também os demais. O que vai sair dessa natureza? Pode até sair coisas boas socialmente, coisas aceitáveis diante da sociedade, diante daquela comunidade, diante da sua família, mas esta natureza é filho da ira e está debaixo da morte eterna, condenada. Deus resolveu nos justificar pela justiça de Deus, que é Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele não somente é um justificador, mas ele se coloca como justiça diante de Deus. Em 2 Coríntios 5:21, a palavra do Senhor diz: aquele que não conheceu o pecado, que é o Senhor Jesus, não conheceu o pecado, ele, Deus, o Pai, fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A lei divina diz, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, e eu e você nascemos com o pecado. Para sermos justificados do nosso pecado, era necessário que tivéssemos morte para a morte.
para sermos justificados das exigências, vamos dizer, as santas exigências da lei divina. A lei divina exigia a morte do pecador para que esse pecador fosse justificado. Mas eu não consigo me levar à morte. Da minha natureza, daquilo que eu sou, não, eu não consigo. E nem você. O que aconteceu? Deus prova, Romanos 5:8, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, em nosso benefício. Não que nós não tenhamos que experimentar a nossa morte para a natureza filhos da ira e natureza de Adão que é condenada. Não. O Senhor Jesus Cristo, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ali significa em nosso favor, em nosso benefício. Antes dele nos matar para atender às exigências da justa justiça de Deus, que é salário do pecado é a morte, antes de nós sermos mortos em Cristo, na morte de Cristo, aquela morte é nossa, Cristo nos atraiu no seu corpo e Deus, o Pai, nos batizou em Cristo. Estou falando João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ele nos atraiu filhos espirituais do diabo, ele nos atraiu com a natureza filhos da ira, ele nos atraiu com a natureza condenada, ele nos atraiu quando nós estávamos no estado impossível de sermos justificados. Mas ele tinha uma lei dizendo, o salário do pecado é a morte, e estava vigorando na minha vida e na sua vida, morte eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Jesus Cristo vem como nossa justiça, ele sendo justificador, mas ele também sendo a nossa justiça, porque ele se fez, Deus o fez pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar, mas não só isso, mas ele nos incluiu nele. Ele fez tomando o nosso lugar, fazendo por nós. Ele nos incluindo, Deus o Pai nos incluindo em Cristo, fazendo em nós. Romanos 6:7 diz, quem morreu, em nós, quem morreu, justificado está do pecado. Quem creu que morreu, como? Em Cristo. A morte de Cristo é a nossa morte para o pecado. Assim, as exigências da lei divina foi satisfeita. Quem morreu, justificado está do pecado. Você creu que você morreu ou você só crê que Jesus morreu por você? Que é correto, Jesus morreu por nós, sim, morreu em nosso favor, mas ele nos incluiu em sua morte. Ali está o segredo do grande, imensurável amor e graça sobre graça de Deus em Cristo. Cristo tomou o meu lugar, mas me incluiu nele, para não somente fazer por mim, mas ele realizar em mim. Por isso que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, eu morri. E vivo não mais eu, agora o justo Jesus habita em mim. O justificador habita em mim. A justiça de Deus habita em mim. Não mais a minha justiça, porque a minha justiça é trapo de imundícia, não serve para nada. Eu quero ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 8, na Bíblia, Edições Paulinas da Ave Maria. Maravilhosa tradução, Efésios 2, 8, dizendo sobre a nossa salvação, não pela nossa justiça, mas pela justiça feita por Jesus Cristo.
nos incluindo nele, nos fazendo morrer para a vida condenada nele. E na ressurreição, Deus o Pai deu vida ao Senhor Jesus Cristo e nos deu vida justificada, porque Efésios 2,6 diz, juntamente com ele, nos vivificou. Juntamente com ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Na ressurreição, ele nos vivificou, nos dando vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2,8 diz, porque é gratuitamente que fostes salvos. Então, olha só como é tão clara essa versão, edições paulinas da Ave Maria. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Aleluia. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. É tão claro, como que pode alguém ler um texto como esse, ensinar às pessoas que elas podem ser salvas pela sua bondade, pela sua justiça própria, pelos seus méritos, pela sua dedicação na igreja, pela sua dedicação em prol da sociedade. Como pode? Sendo que não é pelos nossos méritos. Podemos fazer tudo isto depois que já fomos salvos, depois que já fomos justificados pela justiça de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Abraço amoroso.